Tá, pessoal, então, só para contextualizar, esses exercícios, então, era de inflação e correção monetária. Inflação, normalmente, então, pessoal, é quando a gente está falando sobre o acréscimo de valores de uma forma subsequencial. Então, por exemplo, você tem um, enfim, você tem um certo item, por exemplo, quando a gente fala sobre, vocês veem no jornal lá, quando o jornal fala sobre que o índice de preço do consumidor aumentou em 2%, ou então a cesta básica aumentou em 5%. O que isso significa? Significa, então, que, levado em comparação com um período anterior que foi mensurado, aquele certo preço ele aumentou em valor em uma certa quantidade. Então, existe todo um critério por trás, inclusive pode ser um dos tópicos que a gente vai falar no próximo conteúdo. Então, a gente fala aqui, existe então todo um contexto para aquele certo produto ou para aquele certo insumo ele aumentar de preço de um período para o outro. Então, digamos, se a gente falar sobre aspectos relacionados à economia, se a gente falar então sobre lei de oferta e demanda. Então, existe um certo produto que ele está sendo muito demandado. Então, existem muitas pessoas querendo aquele produto. Então, pode ser de uma forma mais lógica e racional que a pessoa que estiver vendendo aquele produto, ele então vai querer aumentar o preço sobre ele para justamente conter um pouco essa venda feita de forma entusiasmada. As pessoas querem muito aquele produto, então tá. Então eu vou elevar um pouco esse preço para dar uma contida nas pessoas que tinham intenção em comprar esse produto. E por que é feito isso? Porque, digamos, uma empresa ela tem a limitação de produção. Então, eu tenho uma certa limitação e eu não vou conseguir aumentar isso só porque as pessoas têm comprado muito meu produto. Ou eu não tenho muito uma estrutura para suportar esse aumento de demanda. Então, eu aumento meu preço para ver se as pessoas desistem um pouco de comprar com uma certa facilidade, certo? Então, a inflação vai aumentando justamente porque existem muitas pessoas interessadas em comprar um determinado produto e a pessoa que está vendendo, então, tendo a intenção ou de lucrar mais ou então de conter essa venda, ela vai justamente projetar um preço um pouco maior para esse produto. Então, normalmente, nessa perspectiva, a inflação ela tende a ir aumentando período a período. E como é que então você analisa tudo isso? É justamente o conteúdo que a gente está passando aqui. Então, inflação e correção monetária, digamos então, digamos que você quer investir em um certo produto hoje. Eu quero investir, mas você só vai ter o retorno sobre ele daqui 5, 10 anos. Digamos, eu vou investir num título. Esse título, então, ele vai ter duração de 10 anos. Se ele, então, tem duração de 10 anos, você só vai retornar esse valor que você investiu daqui 10 anos. Então, seria de interesse, digamos, que se você, então, tem o interesse de fazer uma correção, fazer uma análise tua mesmo, de quanto é que seria o retorno que esse título vai ter depois de 10 anos, então você pode projetar junto com as taxas que esse título eles foram fixados. Você também pode colocar então uma incidência sobre a inflação nesse título. Como assim? Digamos então que você investiu R$ 100 hoje e você então vai esperar daqui 10 anos um retorno de R$ 10.000. Só que durante esse período de 10 anos, a gente está falando da incidência da inflação. Então você não vai ter, digamos, o mesmo poder aquisitivo desse valor que você colocou no período inicial, digamos que foi R$ 1.000, você não vai ter o mesmo poder aquisitivo no final desse período de 10 anos. Por quê? Então a inflação vai, de certa forma, reduzir o teu poder de compra ao longo do tempo. Então, nesse caso, a gente tem que sempre considerar em nossas projeções futuras que, no mínimo, você vai ter, então, o impacto da inflação sobre os teus investimentos. Então, isso já vem nas próximas disciplinas, nos próximos anos, provavelmente vocês vão levar isso em consideração. Porque quando você fala em qualquer tipo de investimento ou análise de investimento futura, você tem, então, a inflação corroendo os teus investimentos. Claro, e na disciplina de administração de capital de giro, no próximo ano, por exemplo, a gente vai falar então sobre empréstimos, juros. Digamos assim, você então, para a tua empresa, você vai
adquirir um valor de R$ 1.000 para fazer enfim, comprar alguma coisa ou investir no teu negócio. Esses R$ 1.000, se você vai pagando juros ao longo do tempo, então esse R$ 1.000, de certa forma, ele não é R$ 1.000, porque você vai ter que, então, alocar desses R$ 1.000 um certo percentual para justamente pagar as partes interessadas. Nesse caso, então, as instituições financeiras. Então, dessa forma, se você não traz um retorno maior do que o que você precisa retornar para os bancos, então, de certa forma, você vai estar perdendo dinheiro. Se você retorna mais do que você precisa pagar para os bancos, então você conseguiu ter então um ganho fazendo essa operação de empréstimo, certo? Enfim, isso é uma conversa para a disciplina do segundo ano, mas leve em consideração que empréstimo não é uma coisa ruim, ruim é não pagar o empréstimo. Esse é o problema, certo? Tá, então, pessoal, os exercícios tanto de inflação e correção monetária, eles têm justamente a intenção da gente entender como é que a gente faz a interpretação, calcula todas as influências da inflação sobre alguns valores. Por exemplo, então, já fazendo a correção do exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte: então, de acordo com o índice de preço do consumidor, o IPCA, então tem que a inflação aconteceu da seguinte maneira para 12 meses de um certo ano. Então, ele quer saber o cálculo da inflação acumulada nesse período. Para a gente acumular taxas, pessoal, como a gente também viu em juros compostos, a gente tem que sempre levar em consideração o valor da taxa sempre acrescentado de 1 ou de 100%. Então, por exemplo, se eu tenho 0,38, eu vou então levar em consideração para o meu cálculo, seria 1 mais a taxa de 0,38. Então, seria 100%,38. Então, seria como se fosse 1,38. Se eu faço isso, então, para todos os outros, não, é 1,038. Se eu faço isso para todos os períodos, então eu vou ter essa configuração. Então eu coloco mais um para 0,33, mais um para 0,25 e aí vai. Depois disso, como vocês podem ver no cálculo, deixa eu pegar a fórmula aqui, acumulação de índices. Como vocês podem ver, então, para a gente acumular índices, a gente tem que pegar, então, 1 mais a taxa e sair multiplicando por todas as taxas, período a período, e depois subtrair por 1. Então, se eu faço isso no exercício aqui, então a gente tem 1 para cada um deles, multiplico, depois subtrai por 1. Então, nesse caso, eu fiz a multiplicação de todos os índices já somados com 1, depois eu subtraio por 1, eu acho, então, a minha taxa do IPCA de 2,65. Então, esse aqui é a taxa acumulada para esse período. Quer dizer, então, que a inflação do período foi de 2,65%. Ok? Questão 2. A questão 2, então, diz o seguinte: um número índice, então, no final do ano x0, era no valor de 116,44. No final do período 1, x1, então, seria de 124,32. Aqui, então, ele quer saber qual foi a variação percentual. A variação percentual, então, eu vou ter que levar em consideração os dois valores. Normalmente, eu vou pegar, então, o valor final com base no valor inicial. Então, eu vou fazer 124,32 dividido por 116,44 menos 1. Isso já vai me devolver, então, uma variação percentual de 6,77. Ou seja, durante um ano, esse número índice, então, ele teve um acréscimo de 6,77. Ok? Pessoal, então, só para contextualizar, talvez algumas pessoas ainda tenham ficado na dúvida sobre a diferença de taxa aparente, taxa real, taxa de inflação. Leva em consideração aqui, pessoal, por exemplo, se você está levando em consideração essa evolução para esse número índice, esse valor, então, de 6,77 é o que a gente tem chamado, então, de, por exemplo, taxa aparente. Por quê? O que contém dentro de uma taxa aparente, a fórmula de uma taxa aparente, deixa eu colocar aqui, a taxa aparente, ou que a gente tem chamado da letra KA,
Então, a taxa aparente é um combinado da taxa de inflação vezes a taxa real. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que você tem a taxa real daquele índice. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um investimento que a taxa real dele era de 5%. Só que eu também tenho que levar em consideração que durante um certo período eu vou ter a incidência da inflação. Então, somando a taxa real mais a taxa de inflação, é o que a gente tem chamado de taxa aparente. Então, a taxa de inflação é o que a gente já tem mencionado, da inflação, a incidência dele sobre bens de consumo, enfim. E a taxa real é o que a gente tem, então, de fato, que seria o valor inerente àquele investimento. É o particular sobre aquele investimento. Quando a gente fala, então, sobre essa situação aqui, ó, quando a gente fala que, então, um certo índice, ele melhorou de 124,30, na verdade, ele era de 116,44, foi para 124,32, então, eu tenho que assimilar, então, que dentro desse crescimento, eu tive, então, tanto a taxa real, que é referente ao índice, como a incidência da inflação. Porque aqui, como ele não diz ou não aparenta nenhum, ou não fala nada sobre se é taxa real, taxa aparente, taxa de inflação, então, nesse caso, a gente tem que assumir que é uma taxa aparente, certo? Em todos os casos. Aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre o IPCA, o IPCA já é um índice de inflação. Então, nesse caso, se eu estou falando, então, a inflação acumulada, nesse caso, então, eu sei que esse aqui, então, já é a minha taxa de inflação. Diferentemente da questão 2, que aqui eu tenho que levar em consideração que é a taxa aparente. Ok, pessoal? Questão 3. A questão 3, então, diz que uma pessoa, ela aplicou num fundo de renda fixa uma quantia de R$ 1.000 e ela tem, então, após 12 meses, um valor de R$ 1.100. Levando em consideração que nesse período teve uma inflação de 10,57%, qual que seria, então, o rendimento real? O rendimento real é a mesma coisa que minha taxa real, ou meu índice real, tanto faz. Então, nesse caso, se eu tive, então, uma evolução que no início era de R$ 1.000 e depois foi para 1.100, então, nesse caso, eu tive uma variação de 10% durante esse período. Essa variação de 10% é o que a gente tem chamado, então, de taxa aparente. Então, a minha taxa aparente foi de 10%. Se eu quero saber, então, o meu rendimento real, a minha taxa real, eu tenho que colocar a fórmula de taxa real. Deixa eu voltar, deixa eu colocar taxa real, taxa aparente, taxa real. Então, a taxa real seria a taxa aparente, 1 mais a taxa aparente, dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1. Então, se eu colocar na fórmula, eu tenho taxa, a minha variação, então, foi a minha taxa real, dividido pela minha taxa de inflação, que é de 10,57, menos 1. Se eu faço isso, então, eu acho o valor de menos 0,52. Então, a minha taxa real para esse investimento foi negativa em 0,52%, certo? É a mesma coisa no exercício 4. O exercício 4 também quer saber a taxa real, levando em consideração que eu tive 10% de aumento de um período para o outro, só que a minha inflação foi de 5,48%. Então, se eu levar em consideração essa configuração, jogo de novo na fórmula da mesma maneira, eu vou achar então que a minha taxa real foi de 4,29%. Então, o que foi inerente ao investimento foi somente 4,29%, porque o restante é o valor da inflação. Certo, pessoal? Dúvidas aqui desde a questão 1 até a questão 4? Se vocês não tiverem dúvidas, então vamos para 5, das 5 em diante. Então, a questão 5 fala o seguinte. Então, um certo devedor, um saldo devedor no período de 31 de maio de 2016 estava na conta no valor de 44.321,18. Esse saldo ele vai ser, ou ele deve ser atualizado, levando em consideração que então ocorreu a inflação em junho, julho e agosto, nos valores de 1,23%, 0,94% e 1,55%.
Então, nesse caso, se eu levar em consideração aqui, então, a data, o valor percentual e, então, o reajuste. Então, o valor reajustado para esse investimento, então, ele tem que levar em consideração que eu vou acumular taxas período a período. Então, se eu fosse fazendo para cada um dos períodos, no período inicial, então, ele não teve nenhum reajuste, foi de 44.321. Depois, se eu tive, então, um acréscimo de 1,23 em junho, então é como se esse valor, então, fosse acrescido mais 1,23. Então, eu pego o valor vezes 1 mais a taxa de 1,23. Então, ele se transforma no valor de 44.866. Faço isso também para o valor de julho, que era de 0,94%, e jogo para agosto também o valor de 1,55%. Eu tenho que, então, o meu valor final é de 45.990,04. Se eu quiser fazer, então, da forma anterior, eu pego, então, o valor da minha taxa para esse período, acrescento mais um, faço isso para todos eles. Depois, então, se eu fosse multiplicar cada um deles, subtrair 1, eu tenho, então, que a minha taxa acumulada nesse período foi de 3,77%. Então, 3,77, se eu fosse multiplicar esse valor aqui por 1 mais a taxa de 3,77, eu também teria que achar o valor de 45.990,04, certo? Essa é uma das formas. Se você, então, acha o valor acumulado e fizer a multiplicação pelo valor inicial, beleza, a gente acha o valor de 45.990. Se você fizer período a período, também não tem problema. Ou então, na verdade, dessa forma é a forma mais simples. Se eu quiser ter uma certeza que esse valor, digamos, que vocês fizeram por essa maneira, e quiserem saber, então, se esse valor, ele de fato representa os 3,77, é só pegar, então, a variação do valor final dividido pelo valor inicial, menos 1, que também tem que dar a mesma coisa. Questão 6. A questão 6, então, diz que uma certa pessoa emprestou a outra um valor de 15.500 para ser devolvido no final de 12 meses. A remuneração acordada entre as partes para esse empréstimo foi de 0,25% ao mês de taxa real. Então, significa que o que for referente somente àquele investimento, ele vai valorizar numa taxa de 0,25% ao mês, e eu ainda tenho que acrescentar a minha taxa de inflação para esse período de 12 meses. Então, sabendo que a inflação acumulada no período foi de 8%, ele quer saber, então, qual vai ser o valor que uma pessoa deve pagar para outra. Então, se eu levo em consideração a minha taxa real de 0,25%, a minha inflação de 8%, e eu quero saber, então, o resultado total disso, eu tenho que achar a minha taxa aparente. Então, a minha taxa aparente, como vocês lembram da fórmula, é taxa real mais taxa de inflação. Só que a gente tem que levar em consideração que a minha taxa real, ela vai se acumular durante 12 períodos. Então, se antes era de 0,25%, eu tenho que fazer em juros compostos, eu tenho que acumular ou elevar a 12 períodos, então é 1 mais 0,25 elevado a 12 períodos, que então eu acho a minha taxa anualizada, a minha taxa real anualizada, vezes então a minha taxa de inflação de 8%, eu acho então que a minha taxa aparente, quando eu subtraio por 1, é no valor de 11,28%. Então, esse meu título, ele vai render durante um ano 11,28%. Então, se eu fizer a correção, então vai ser o valor de 15.500 vezes 1 mais 11,28%, eu acho o valor final de 17.249,16. Ok, pessoal? Então, esse é o valor que a pessoa tem que pagar para outra no final do próximo ano. Quer dizer, na verdade, em janeiro do próximo ano. Tá, exercício 7. O exercício 7 diz o seguinte: uma pessoa então fez um investimento na bolsa, no dia que ela comprou a ação custava R$ 26,50. Depois de transcorrido 88 dias, essa ação então era de R$ 32,20. Se então eu quero saber o ganho aparente mensal e anualizado,
eu tenho que então levar em consideração o período que eu estou analisando. Nesse caso, se eu analisar o quanto que eu tive de ganho no período 0 até o período 1, então do período inicial até o período final, eu tive 88 dias durante que transcorreram esse retorno, e o retorno final foi de 21,51%, porque eu fiz 32,20 dividido por 26,50 menos 1. Se eu faço isso, eu acho então 21,51%. Isso por um período de 88 dias. Se eu quero saber então minha taxa aparente mensal, eu preciso levar em consideração que eu tenho que eu tenho que fazer a taxa efetiva, lembra lá dos conceitos de juros compostos, eu tenho que achar a minha taxa efetiva com base no que eu tive de retorno durante esses 88 dias. Então vai ser 1 mais 21,51% elevado então pela divisão do que eu tenho, do que eu quero saber, que seria 30 dias, que é uma taxa mensal, levando em consideração, deixa eu te colocar aqui, eu quero saber 30 dias, levando em consideração que eu tive, então, esse investimento transcorrido num valor de, num período de 88 dias. Então, eu só quero saber uma fração de 30 por 88. Então, nesse caso, daí eu subtraio 1, eu acho, então, que a minha taxa mensal para esse investimento é de 6, aproximadamente 6,87%. Agora, se eu quero saber a minha taxa anual, eu posso fazer da mesma maneira, levando em consideração que eu tenho. O que eu quero saber, então, são 360 dias, de um valor de 88 dias que me foi dado. Então, se eu faço isso, eu acho um valor, então, de 121,89. Quer dizer, então, que todas essas três taxas, elas são equivalentes para períodos diferentes. Então, em 88 dias eu tenho 21,51, em 30 dias eu tenho 6,87 e em 360 dias eu tenho 121,89. Por via das dúvidas, caso vocês queiram saber se isso aqui é verdade ou não, tirar uma prova real, vocês conseguem fazer então da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui, parênteses. Essa taxa, digamos, 1 mais a taxa de 121,89. Isso. Elevado, então, já que eu tenho 360 dias, já que é o anualizado, e eu quero saber só 88 dias, 88 dividido por 360. Isso aqui. Parênteses, depois eu subtraio por 1. Então, eu retorno ao valor de 21,51. Então, elas são equivalentes se eu retorno de uma taxa para outra. Ok? Então, o exercício 7 termina dessas três formas. Então, eu acho o valor de 88 dias, a taxa mensal e a taxa anual. Exercício 8. O exercício 8, ele vai perguntar para a gente qual é a taxa aparente resultante, então, levando em consideração que eu tenho uma taxa de inflação de 3,5% e uma taxa real de 6%. Se eu for jogar na fórmula, então, a taxa aparente é a multiplicação de 1 mais a taxa de inflação vezes a taxa 1 mais a taxa real menos 1. Então, 1 mais a taxa de inflação de 3,5%, mais, na verdade, vezes 1 mais a taxa real de 6%, menos 1, vai me devolver, então, um valor de 9,71%. Então, a minha taxa aparente é de 9,71%. O exercício 8, então, termina com esse valor de 9,71. Tá. A Lígia falou que no exercício 6, 17.248,40. Ah, tá. Aqui, então, acho que teve um pequeno porém. Deixa eu ver se é isso mesmo, o pequeno porém. 248,40. 17.248,40 dividido por isso aqui, menos 1. Deu também 11,28. Ah, tá. Isso mesmo.
Ó, quando a gente pega esse valor que você me mostrou ali, esse valor de 17.248,40, a taxa, então, que você tem é de 11,28. Então, no caso, você arredondou a taxa. Então, isso é um conselho que eu tinha dado para alguns alunos. Sempre arredondem o resultado final. Durante a resolução do exercício, pode ser que aconteça alguma discrepância no resultado final. Porque, então, quando você considera 11,28 como a tua taxa aparente final, você então vai achar o valor que ali já falou, de 17.248,40. Só que o problema é que esse valor aqui, esse valor de 11,28, ele tem o restante, então tem todos os outros valores depois da segunda casa decimal. Então é 28, 49, 2, 3, 3, 5 e aí vai. Só que então a gente só vai arredondar, por exemplo, a gente só vai arredondar no final. Durante a resolução, a gente nunca arredonda, porque então esses valores depois da vírgula, eles podem interferir no resultado final. Então, nesse caso, mantenha. Aqui eu coloco para vocês porque é uma questão de visualização. Se eu fosse colocar todos os valores, ia ficar muito bagunçado. Então, se você considera todos os valores, a gente acha então o valor correto de 17.249,16. Se você arredondar, então, a gente vai entrar numa alguma coisa próxima do resultado final. Porque então vai faltar as outras casas decimais, certo? Acho que essa foi a única diferença. Tá, beleza. Isso aconteceu, acho que não foi só no teu exercício, foi de outras pessoas. Outras pessoas também colocaram arredondamentos. Mas isso é normal, só não tentem não fazer isso daqui para frente ou nas próximas disciplinas. Porque normalmente esses valores aqui, então, se a gente estiver falando de milhões, então cada décimo que você esquece daqui para frente, em milhões vai fazer uma diferença muito maior. Se for, nesse caso aqui, como foi 15 mil, não fez uma diferença tão grande. Foi uma diferença de R$ 1, aproximadamente. Tá. Vamos para o exercício 9. O exercício 9 diz o seguinte. Deixa eu só... Depois eu faço a correção. Então, eu quero fazer uma atualização de um certo custo que eu tive num período anterior. Então, digamos, para esse ano de 2020, eu tive, então, até agosto, eu tive esses custos de 12.432, 10.928 e aí vai. Nesse caso, então, eu quero projetar para o próximo ano, digamos, então, que eu vou ter, então, algo próximo para o próximo ano de algo próximo de 12.432, sendo que ele vai ser corrigido pela inflação acumulada desse período. Então, eu não quero aumentar o valor ou diminuir o valor de uma forma arbitrária. Eu quero saber, então, quanto que seria atualizado a inflação, ou simplesmente fazendo a atualização da inflação, quanto que vai ser para o ano seguinte, para o ano de 2021. Então, nesse caso, para fazer isso, leve em consideração então, que esses custos eles permanecem inalterados para o mês de janeiro, mas transcorrido 30 dias, ele já teve a inflação de fevereiro, que foi de 0,42, transcorre mais 30 dias, ele teve a inflação de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, eu quero então saber qual que seria o meu custo atualizado para o próximo período, levando em consideração esses valores de inflação. Então, para isso, eu tenho que acumular período a período para saber quanto que seria o valor atualizado desde janeiro até agosto. No caso, sendo agosto meu último período, eu não vou acumular nenhum valor, porque ele já é o meu último valor, ele já está atualizado. Só que se eu for voltar para os períodos anteriores, então eu já tenho que atualizar, por exemplo, com a minha inflação de agosto, que foi de 0,5%. Então, se eu faço o valor de 27.149, que foi o valor de julho, atualizado pela inflação do mês de agosto, então eu vou ter ele atualizado no valor de 27.284,75. Então eu vou fazer 1 mais a taxa de 0,5 vezes o valor de 27.149. Então isso eu acho o valor final de 27.284. Então, para isso, eu vou sempre atualizando
do valor do período anterior. Então, eu vou acumular esse valor de 0,62 com o que já está acumulado dos períodos anteriores. Então, nesse caso, esse 0,50 já é acumulado com o período de agosto, multiplicado pelo período de julho, menos 1, eu acho, então, o valor de 1,12, multiplico pelos meus custos de 22.931, eu acho, então, o meu custo atualizado. Faço isso para todos os períodos, então, chego ao final de janeiro com um valor atualizado de 4,03%, multiplicado, então, pelo valor de 12.432, eu acho um custo atualizado de 12.932,62. Ou seja, passado, então, o mês de agosto para os próximos meses, eu posso considerar, digamos, no próximo, aqui eu teria que considerar os próximos meses. Mas eu poderia considerar que setembro, se eu fosse comparar com algum valor próximo do valor de janeiro, eu teria algo próximo a 12.932,62, que seria o meu resultado final. Então, preenchendo a tabela dessa maneira, eu já encerro o exercício 9. Vamos para o exercício 10. O exercício 10 ele tem algumas similaridades, mas ele muda em alguns aspectos também. Aqui, então, a gente está falando sobre um retorno de um investimento com base na Selic. Então, a pessoa investiu desde 2007 até 2018 esses valores, atualizado, então, pelo valor da Selic, a gente tem que, então, acumular todos os períodos. Então, nesse caso, o último período, já que ele é o período mais atual, eu não vou atualizar para nenhum valor, mas o valor do período anterior, de 2017, eu já acumulo o valor de 6,24, porque então eu fiz 1 mais a taxa de 0%, que seria então o do período acumulado anterior, mais a taxa de 2018, que seria de 6,24, menos 1. Então, eu acho o próximo 6,24. Faço isso para todos os períodos. Eu acho, então, em 2007, um valor acumulado de 184,10%. Então, isso eu consigo multiplicar por todos os valores, da mesma forma que a gente fez no exercício 9, a gente acha, então, o valor atualizado com base na Selic. Só que o que o exercício está pedindo é o seguinte, depois responda. Qual foi a taxa de crescimento da Selic? Então, a taxa de crescimento, a gente tem que levar em consideração as variações percentuais de período a período. Então, por exemplo, a evolução da minha taxa Selic de 2007 para 2008, então eu tenho que considerar 11,82 dividido por 11,25 menos 1, eu acho então um valor de 5,07. Então foi a minha evolução. Eu aumentei em quase 5% do ano de 2007 para o ano de 2008. Depois, quando caiu de 11,82 para 9,5%, então eu tive uma queda de quase 20%. Então foi menos 19,63. Eu fiz 9,50 dividido por 11,82 menos 1. Então, faço isso para todos os períodos, então eu vou achar qual que foi a minha taxa de variação para cada um dos períodos desde 2007 até 2018. Para isso, então, já que eu estou querendo saber, então, minha taxa de crescimento, a minha taxa de crescimento eu preciso fazer com base, então, na fórmula de taxa de crescimento. Deixa eu colocar ela aqui. Cadê? Taxa de crescimento, então, eu vou pegar, com base nas minhas variações percentuais, período a período, eu vou, então, tirar a raiz de acordo com a quantidade de períodos que eu analisei. Então, aqui, como foram 3 períodos, eu vou, então, somar 1 mais a variação percentual de cada um deles, tiro a raiz terceira, já que a gente está falando sobre 3 períodos, menos 1. Daí a gente vai achar a nossa taxa de crescimento. Nesse caso, então, a gente vai pegar o somatório de todas as taxas que a gente acabou de achar de variação, mais 1. Então, 105,7, 180,37, aí vai. Para cada um dos períodos, então, eu quero saber a minha taxa de crescimento. Minha taxa de crescimento, então, vai ser a multiplicação de todos esses elementos. Então, 105 vezes 80 vezes 98 vezes 117, aí vai, elevado, então, como se eu estivesse tirando a raiz pela quantidade de períodos, já que, então, foram 11 períodos. Então, nesse caso,
eu vou tirar, então, a raiz de 11 da multiplicação, do resultado da minha multiplicação para cada um desses períodos, depois eu subtraio por 1. Então, nesse caso, ele vai me devolver, então, que a minha taxa de crescimento foi de menos 5,22%. Ou seja, a minha Selic, ela cresceu em uma taxa negativa de 5,22%. Ou seja, ela foi sempre deflacionando, ela foi sempre voltando nos valores, ela nunca foi inflacionando, ela nunca foi crescendo nos valores. Isso aqui, pessoal, o exercício está dizendo então que a minha taxa de crescimento da Selic, a gente vai considerar sendo a nossa taxa real para esse investimento. Então, a minha taxa real, então, foi de menos 5,22%. Levando em consideração que eu tive uma inflação de 5,10% durante esses períodos, também em média, então a gente tem que levar em consideração qual que vai ser a minha taxa aparente. Então, levando em consideração taxa real, taxa de inflação, 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa de inflação, menos 1, vai me devolver, então, uma taxa aparente para esse período de menos 0,38%. Então, o resultado final da taxa aparente é de menos 0,38%. E daí a gente finaliza o exercício, certo? A atualização monetária aconteceu dessa maneira. Depois a gente tem que achar a nossa taxa de crescimento com base nas variações. Achou então a taxa de crescimento, que vai ser a nossa taxa real, multiplicado pela minha taxa de inflação. Eu vou achar então a nossa taxa aparente de menos 0,38%. E daí a gente encerra o exercício de inflação e correção monetária.